Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Assessor no Front. Hoje o tema vai ser remuneração dos assessores de investimentos, seja para o assessor que está começando, o assessor mais experiente. Nós vamos falar de como que se dá a remuneração do assessor e como que você, que já está aí na profissão, vai começar, consegue fazer um planejamento e entender como que você aumenta esses ganhos financeiros. Meu nome é Rafael Oliveira, sou assessor de investimentos há mais de 8 anos, fundador do escritório A Rocha Investimentos e venho aqui compartilhar um pouco dessa minha trajetória e o conhecimento que eu adquiri estando no front, né? Lembrando que resultados de verdade a gente conquista estando no front e eu atuo na assessoria de investimentos ainda, prospecto, faço tudo que eu estou falando aqui para vocês e eu aplico na prática, tá? Então, como mencionado, hoje nós vamos falar sobre a receita do assessor. Eu vou mostrar e dividir aqui em 3 partes, onde nós vamos explicar os tipos de remunerações que existem, então como que se dá a receita num fundo de investimento, numa renda fixa, ela paga recorrente, é uma vez só, como que funciona isso? Nós vamos fazer alguns exemplos práticos e depois eu vou ensinar vocês a calcular o ROA e como você fazer um planejamento para acompanhar e melhorar essa questão sua da remuneração. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Já faço o convite para vocês me seguirem aí nas redes também, acompanhar os vídeos e todas as publicações que a gente coloca aí. Se inscreva no canal e vamos lá. Bom, quando a gente fala de remuneração, a gente existe 2 formas basicamente de remuneração dentro da assessoria de investimentos. E essas 2 formas, elas são a primeira, upfront, que é a remuneração na cabeça, né, tradução ao pé da letra aí, nós vamos colocar algo que paga na entrada, ou seja, na cabeça, no momento da aplicação. E a segunda forma de remuneração é a remuneração acruada, ou seja, ela vai sendo paga em pequenas parcelas para você ao longo do tempo, de forma recorrente, tá? E isso vale para basicamente todos os investimentos que compõem esses 2 tipos de remuneração. Então, assessor, quando você faz uma aplicação numa oferta pública para o seu cliente, a sua remuneração ela vai ser através de uma taxa, né, um FII, que ele é pago uma única vez, então no momento da aplicação. Então, quando o seu cliente participa de um IPO, já existe um FII que é destinado à captação dos recursos e aí o seu escritório recebe da corretora e divide com você. Segunda maneira é o follow-on, né, o crédito privado. Uma empresa vai emitir uma debênture, um CRI, um CRA. Então, na hora de fazer a estruturação, a originação desse crédito, né, já existe, né, um percentual ali que é descrito que vai para quem está fazendo a distribuição dos investimentos, que é o papel hoje do assessor de investimentos. Então, nessas ofertas públicas, você tem o pagamento na cabeça. Essa taxa já é pré-definida, geralmente é padrão para todo o mercado. Então, depende da corretora A, B, C ou Z que você esteja vinculado, a taxa é a mesma para as ofertas, tá? Isso já é pré-estipulado. Outra maneira de remuneração na cabeça é a renda fixa, que você faz o resgate somente no vencimento. Então, vamos pegar basicamente aqui títulos do mercado secundário. Rafael, o que é mercado secundário? Mercado secundário pensa que é um mercado de segunda mão. Então, vamos lá, você comprou, investiu numa oferta pública, né? Comprou uma debênture lá na oferta pública, foi quando lançou ela, e essa oferta tem 10 anos. Dali 2 anos, você precisou sair antecipadamente desse título, e aí você vende ele por uma segunda mão. Então você não devolve ele para o emissor, né, que é a empresa. Você vai vender ele no mercado para alguém que acha interessante adquirir aquele título naquele momento. Então esse é o mercado secundário. Quando você compra, né, ou faz um investimento para o seu cliente ali no mercado secundário, você tem uma remuneração upfront também. E essa remuneração já no mercado secundário não é uma taxa fixa. Então ela depende, né, do prazo do investimento, duration, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática como faz esse cálculo. E aí você, geralmente, quanto mais longo o título, né, maior a remuneração. Óbvio que, né, se você recebe isso na cabeça, apliquei num título de 10 anos, você recebe uma única vez a remuneração pelos próximos 10 anos, beleza? E a mesa de renda variável, né? Então todas as operações de compra e venda de ações, seja quando o cliente compra através da mesa de operações pelo seu escritório, ou quando ele vai lá no home broker dele, ele paga lá nas corretoras que ainda tem taxa, né, 4, 5 reais por uma operação. Isso é uma remuneração já na cabeça, todas as ordens que ele envia, então pela movimentação que o cliente faz. E operações estruturadas, e a gente tem muito falado dos COIs, né, operações estruturadas com ações, também na cabeça. Então a gente vai desmistificar um pouco, fala-se muito que COI é ruim devido à remuneração ser alta. Mas, gente, mesma coisa que eu falei de renda fixa, você está fazendo às vezes um COI de 5 anos, né, óbvio que a remuneração vai ser maior, porque o que ele pagaria, né, para você ano a ano, ele já te coloca no momento da aplicação, né, a corretora já faz esse pagamento e depois não te remunera mais nada,
você não consegue sair antecipado, então é uma remuneração uma única vez. E as remunerações acruadas, ou seja, recorrentes, são presentes ali nos fundos de investimentos. Então tem a taxa de administração do fundo, dessa taxa de administração, uma parte vai para a corretora, ou da parte da corretora vai para o escritório, uma parte do escritório vai uma parte para você. Então o cliente ficou aplicado 30 dias, você recebe por esses 30 dias. Ah, ficou aplicado por um ano, a cada 30 dias você vai receber uma parte dessa remuneração. A outra, previdência privada, que são fundos de investimentos também, né? Fundos de previdência também é dessa maneira, recorrente. Renda fixa, que tem um resgate com carência, então um CDB de liquidez diária. Esse pagamento é acruado. Então o cliente ficou 30 dias, você recebe por aqueles 30 dias. Ficou mais 20 dias e resgatou, você recebe só por aqueles 20 dias. Então, como você tem a possibilidade, né, do cliente resgatar a qualquer momento, não dá para ele te pagar pelo prazo inteiro, afinal não se sabe qual que é o prazo que o cliente vai ficar com esse investimento. E aí a gente entra no cross-selling. E geralmente o cross-selling, aqui nós estamos falando de outros produtos, né, seguros, crédito, enfim, eu vou mostrar alguns exemplos, eles podem até ser um híbrido dos dois. Mas vamos pegar o exemplo aqui, próprio seguro de vida. Geralmente o seguro de vida tem uma remuneração upfront mais acruado. Por que eu separo dessa maneira? Ele paga recorrente, né, todas as vezes que o cliente pagar o seguro contratado, o corretor vai receber, né, pensando no seguro de vida. Porém, geralmente, no momento da adesão do cliente, né, no primeiro pagamento, existe uma comissão um pouco maior, depois é um recorrente bem menor, residual. Existem alguns seguros, né, não trouxe aqui, mas o seguro patrimonial. Você faz o seguro uma vez, ele vale por um ano, você recebe na cabeça aquela remuneração. Consórcio é uma remuneração na cabeça, upfront. O cliente fez um consórcio de 5 anos. Você vai receber a comissão upfront, mas geralmente é parcelado em 4 meses, 5 meses, 8 meses, depende da administradora, né, do modelo de negociação ali que seu escritório tem com essa administradora. A remuneração é 2%, às vezes 0,5% no primeiro mês, meio no segundo, e assim por diante. Depende de como é contratado, mas a maioria das vezes é upfront. E a parte de crédito, né, quando você faz uma liberação de crédito, você tem as duas maneiras, então é um ou outro. Então, existem originações, né, de linhas de crédito que a remuneração já vem na cabeça, no momento da aplicação. Mas algumas, e eu falo aí, né, por exemplo, né, que eu tenho experiência dentro aqui, né, do Safra, que a gente opera bastante, você recebe acruado. Então você fez uma operação de crédito de 24 meses, todos os meses você recebe a remuneração percentual ali daquele mês. Então muda de instituição para instituição, não dá para falar que existe um padrão único na parte de crédito. E operações de câmbio é sempre na cabeça. Fechei a operação de câmbio, já tem um spread ali no mês seguinte, né, que foi gerado naquela operação. Beleza? Então esses são os dois tipos de remuneração e a gente vai encaixando cada produto ali no seu modelo. Beleza? E aí a gente parte para um outro conceito que vamos dizer, muito utilizado no mercado e existem algumas confusões, tá? Isso aqui chama atenção para vocês, assessores, porque podem ter algumas interpretações divergentes. Eu já vi assessores que se confundem até na hora de assinar contrato com a corretora, na hora de montar um escritório, e não entender o que é o ROA e pensa que é uma coisa e depois confunde. Então, vamos lá. O que é ROA? ROA, Return on Asset. Nós estamos falando retorno sobre ativos. Que ativos são esses? A sua carteira de investimentos, né? A sua custódia do capital que você faz assessoria. Existe uma fórmula, o ROA nada mais é do que a receita bruta, e aqui eu falo, né, o que eu vejo mais considerado, né, o padrão é a receita bruta gerada para o escritório. Então, eu não estou pegando quanto que foi gerado de receita na aplicação, eu quero saber o que chega para o escritório, eu estou fazendo um ROA analisando o faturamento do escritório, né? Mas eu sou assessor, tem que pegar o ROA do assessor. Não, ROA-se hoje, vou falar que 80%, 90% do mercado, quando fala de ROA, a receita que vem para o escritório, bruta, vezes 12 meses, então ela é sempre anualizada. Então eu recebi R$1.000 numa aplicação, multiplico por 12, e aí eu divido pelo patrimônio líquido. Eu não tiro imposto, tá? O ROA, nós estamos falando uma receita bruta que chega para o escritório, vezes 12, dividido pelo patrimônio líquido, que é quanto que você tem ali de custódia, tá? Onde que eu vejo confusões? Eu já vi assessores que assinam um contrato com corretora e achavam que é a receita bruta gerada na corretora. Então vamos supor que esse escritório fazia um ROA de 0,5%, ele achava que o ROA dele era de 1%, né? Só que teve problemas contratuais porque teve essa interpretação errada. Então, gente, assessor, seja a visão do assessor ou visão do escritório, ROA é receita bruta do escritório, beleza? Não vamos esquecer isso e sempre vezes 12, independente se o investimento é acruado ou é pago na cabeça, você pega aquela receita, multiplica por 12 e divide pela sua custódia, você vai ter o ROA, tá bom? Vou mostrar na prática aqui como é que a gente faz e vamos lá.
chega de enrolação, vamos para as planilhas, que é onde a gente vai conseguir mostrar isso na prática. Então vou começar aqui mostrando para vocês como que os exemplos de alguns investimentos. Então eu trouxe aqui, né, algumas tabelas onde a gente consegue ver isso na prática. Então, vamos pegar uma oferta pública. Então vamos pensar que nós investimos aqui R$100 mil, certo? O FII escritório, tá? FII escritório que foi pago nessa oferta pública é 1%. Então significa que essa oferta pública tinha um FII de 2%, na média os escritórios recebem 50%, depende do contrato de negociação da corretora, por isso que eu falo, pega o FII do escritório, então o escritório recebeu 1%, vamos pensar, assessor, você tem um repasse de 50%, a alíquota padrão aí da maioria das assessorias está em 14,33%, então você recebeu R$ 428,35, uma única vez. Se essa oferta pública for uma renda fixa de 10 anos de duração, você recebeu R$ 428,00 e nada mais durante os próximos 10 anos, tá? Então, só relembrando como eu fiz a conta. 100 mil vezes 1% dá R$1.000, vezes 50%, 500, tira o imposto, chega a 428. Vamos pegar uma renda fixa agora no mercado secundário, porque ela muda um pouco, porque leva em conta o prazo. Então, eu apliquei 100 mil reais. Vamos pensar que o FII para o escritório, ele é 0,5% ao ano do duration dessa operação, tá? Duration, tá? É um conceito aí que eu vou até deixar na descrição aqui para vocês, mas para analogia mais fácil agora, pensem que duration está muito atrelado ao prazo da operação, tá bom? Então, 0,5% pelo prazo da operação. Se é uma operação que tem 5 anos, né, uma renda fixa de 5 anos de vencimento, eu estou falando que ela vai gerar por escritório 2,5% de receita, R$ 2.500. Se você, assessor, recebe 50%, nós estamos falando de 1.250, tira o 14,33%, você recebeu R$ 1.070,88, beleza? Então, aqui o repasse da minha corretora é menor, para o meu escritório chega a 0,4, beleza. Ó, fiz uma renda fixa, um NTNB, né, um título de tesouro direto, de vencimento 2060, já vi muito assessor fazendo isso, tomem cuidado. O duration do 2060, nós estamos falando de 20 anos, poxa, vai gerar uma receita maior, então é muito atrelado ao prazo também, tá? Lembre-se disso, mas é uma única vez, você não recebe mais nada depois. COI é a mesma coisa. Então, o COI, a receita que chega para o escritório, ele é 1% ao ano, né? Ou seja, se tem 5 anos, é 1% por ano, nós estamos falando aí de que gerou R$5 mil de receita em 5 anos, o assessor participa de metade disso, então ele vai receber R$ 2.100, uma aplicação de 100 mil, por exemplo, tá? E aí eu trago o exemplo do seguro de vida, né, que ele tem em duas partes, eu trouxe ele aqui em cima também. Então, vamos pegar aqui a primeira parte, por que eu falo upfront, mas na verdade é um prêmio adicional, né? Você fecha um seguro de vida, às vezes de R$1.000, você tem na primeira parcela uma comissão um pouco maior, às vezes você recebe 100% desse valor, é o que a seguradora passa para o corretor. Então, vamos pensar que na parte de seguro, o seu repasse do escritório é 30%. Então, dos R$1.000 gerado de comissão, você ficou com 300, e aí chegou para você no seu bolso R$257 no primeiro mês. No segundo mês, vamos já passar para essa parte aqui, a receita recorrente de seguro é 20% que a corretora de seguros passa para o seu escritório. Beleza, você continua recebendo aí todos os meses, até o cliente parar de pagar, R$51. Então são produtos muito rentáveis, uma recorrência grande, né? Tem um LTV aí muito alto, né? Então, o outro exemplo dos produtos acruados, fundos de investimento. Apliquei R$100 mil. Vamos pensar que o fundo tem a taxa de administração de 1%. Fundo ali, seja renda fixa, multimercado. Existe um percentual que esse fundo, que essa gestora passa para a sua corretora e a corretora passa para o seu escritório. Geralmente, as tabelas de comissionamento já divulgam o valor do fundo para o escritório direto. Então, estou dando um exemplo aqui, 30, é um padrão geralmente, né, de muitos fundos, eu já vi trabalhando com 30. Então, foi gerado R$1.000 em um ano, que é a taxa de administração do fundo é anual. Desses R$1.000, 30% vem para o escritório no ano. Então, de 1.000, veio 300 para o escritório. Metade disso é seu assessor, né? Só que se você ficou um mês, você vai receber ali, tirando o imposto, R$10,71. Por isso, quando a gente fala de fundos de investimentos, nós estamos falando de produtos que geram uma recorrência, mas são produtos, né, que ele precisa de um volume muito grande. Não quer dizer que sejam produtos ruins. Diferente, né, das operações upfront, gera uma paulada grande na cabeça, o acruado, né, os recorrentes, eles têm uma recorrência maior. Então, é importante compor os dois. Existem vários fundos que acabam tendo, né, um ROA maior do que oferta pública, do que renda variável, renda fixa, só que ele paga em um ano. Então, em um ano, às vezes, tem muito fundo que paga mais,
do que a remuneração da renda fixa. Mas o assessor, às vezes, né, o escritório, né, não acho isso, né, boa fé, né, utilizar, acaba não querendo investir porque paga assim pouquinho em pouquinho, mas na hora que você faz a conta, você vê que é interessante você ter uma carteira diversificada com fundos também, tá? Então é importante a gente pensar nesses cenários. Então isso vai funcionar para a Previdência também. Posso disponibilizar essa planilha aqui para vocês, vou deixar no link aqui abaixo nos comentários. Beleza? Então vamos para a prática para você, assessor, calcular como que você vai ganhar a receita. Então eu montei aqui essa planilha onde vocês conseguem saber qual que é o seu ROA atual, fazer um cálculo aqui rápido, e a gente define algumas premissas e depois faz um planejamento de receita. Então, vamos lá, assessor, vamos pensar que o seu repasse atual é de 50% na parte de investimentos. Vamos pensar que aí você pega lá no último mês, você ganhou, vou chutar aqui um valor, R$ 5.000 de receita de investimento. Você pega lá no demonstrativo de comissão, chegou no seu bolso R$ 5.000. Pensar que você tem um patrimônio líquido, uma custódia hoje de 20 milhões. E aí você pagou sobre imposto, já deixei o valor aqui, eu não sei qual que é de imposto do meu escritório. Coloquei 14,33, costuma ser padrão. Mas você recebeu R$ 5.000 no seu bolso, com repasse de 50%, seu ROA é de 0,7, beleza? Se eu recebi 2.500, seu ROA é de 0,35. Eu recebi 3.000, seu ROA é de 0,42, beleza? ROA de cross-selling, repasse atual, vamos pensar que seja 30%, tem escritório que é 25, 20, escritório que é 35, coloca aí o cálculo do seu escritório. Quanto você ganhou de cross-selling, pega a média ali dos últimos 3 meses, ganhei R$ 1.300. Sua carteira é 20 milhões. E o imposto, vamos manter aqui a mesma alíquota também. Então, seu ROA aqui é de 0,3 na parte de cross-selling. Então, você descobriu qual que é o seu ROA, tanto em investimentos quanto de cross-selling. É importante diferenciar, não some os dois, porque se muda o repasse, você não pode somar essas duas, porque eles têm participações diferentes. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui que você está com a carteira de 20 milhões, né? O exemplo que eu estou usando. Seu ROA de investimentos aqui é 0, vou pôr, 0,5, um ROA, né, bem saudável, né, de você conseguir ter numa carteira, tá? Rafael, como que eu componho um ROA de 0,5, 0,49? Você precisa de duas frentes. Uma é captação e a outra é você trabalhar o asset allocation de forma correta. Não, é muito difícil você ter uma receita dessa maneira se você não tiver uma frente de captação sempre pujante, seja captação de própria carteira ou novos negócios, né? Os dois. E também sempre adequando a sua carteira ao asset allocation. Então, pô, se você pegar um ano atrás, a exposição recomendada em pré-fixado era maior do que é hoje. Estou dando exemplos aqui aleatórios. Então, você tem que olhar na carteira do seu cliente até para não expor e continuar expondo a riscos que não estão fazendo sentido para o momento. Então, todo esse movimento, né, que você tem captação, mas trabalhar bem a assessoria de investimento, você vai conseguir compor um ROA. E eu estou falando de 0,49, é uma média tranquila que os assessores conseguem trabalhar hoje em dia, beleza? Vamos pensar que o repasse de investimentos é 50, ROA de cross-sell a gente calculou aqui 0,3, repasse de cross-sell 30%, imposto padrão 14,33. Setem aí as suas premissas. Então, vamos lá. E vamos agora fazer a simulação. Então, a gente chegou aqui, ó, que com 20 milhões, lembra que você vai ganhar, você está ganhando aqui perto de R$ 4.800 por mês, sendo 3.500 de um lado e 1.285 de outro, né? 4.800 no total. Então vamos lá, assessor, vamos pensar que você vai captar 1,5 milhão por mês, durante 12 meses, vamos pôr durante 2 anos, e depois você vai começar a captar 2 milhões por mês. Opa, 20 milhões é bom, né? Até 60 meses. Então você vai ficar com uma carteira de 128 milhões. Então hoje, como que vai ser a sua progressão? Então hoje você tem uma remuneração aqui próxima de 5.140, né, que já é os 21 milhões e 500, e ela vai progredindo. Então daqui 12 meses, você mantendo esse ROA e tendo mais esses 18 milhões de captação, você vai estar com uma remuneração de 9 mil. Daqui 2 anos, você vai ter uma remuneração próxima de 13.400. Daqui 3 anos, vai estar com uma remuneração próxima de 19. Então, você consegue ter uma visão do que você precisa fazer. Poxa, eu preciso ganhar mais. Então, você tem duas variáveis para mexer. Ou você aumenta o seu ROA. Pô, consigo aumentar meu ROA para 0,6 de investimentos? Então, vamos falar primeiro de investimentos. Como que eu consigo aumentar a ROA? Ou é o perfil da sua carteira, que é um perfil de carteira mais moderado para arrojado. Você consegue trabalhar isso melhor em algumas frentes.
Ou então, mas você tem um limite. Investimentos não é um negócio que você consegue a qualquer momento gerar ROI. Agora, cross-sell é um negócio que você consegue. Você consegue chegar e encontrar mais oportunidade de negócio para seguro, não só na sua carteira, mas em novos negócios, né? Porque aqui é muito mais atrelado ao fechamento do negócio. Então você consegue subir aqui o ROA mais fácil do que o investimento. Você vai chegar num teto ali que vai ser difícil você superar ele. Se não, você vai acabar prejudicando seu cliente. Então, você faz os testes aqui, né? Eu consigo chegar em 0,6, pô, já vi escritório rodando saudável com 0,8, mas é o perfil da carteira dos clientes daquele escritório. Ou então, você crescer na sua carteira, pô, eu quero ganhar, preciso ganhar 10 mil reais nos próximos 6 meses. Então, o que, que você precisa crescer de ROA? Pô, eu preciso que minha carteira chegue daqui 6 meses em 30 milhões, com um ROA de 0,4 em investimento, em cross-selling, e 0,65 em investimento. Então, comece a fazer esses cálculos que você vai entender tanto o limite da sua carteira e também o que você precisa para conseguir gerar uma receita de forma saudável, tá bom, gente? Inclusive, você pode pedir para o pessoal responsável por produtos do seu escritório que eles vão falar, pessoal, qual que é o ROA hoje de uma carteira de perfil conservador, perfil moderado, perfil arrojado? E aí você olha na sua carteira de clientes como que estão os seus clientes e você saber. Então, a minha carteira hoje ela está mais ou menos do perfil moderado para arrojado. Então, você consegue ter um ROI intermediário ali. Você sabe mais ou menos o seu limite se você seguir o Asset Allocation do escritório. Como que você vai melhorar isso? Aí, melhorando o ROA, é na captação. Na captação, quando você pega recursos novos, você tem muitos investimentos que pagam na cabeça, você dá um aumento ali também no ROA. Então, você consegue fazer esses estudos e fazer de forma eficiente uma melhoria aí de receita, tá? Então, gente, assessores que sejam já mais experientes ou que estejam começando, façam esses exercícios, entenda de onde vem a receita, como que é gerada essa receita. Afinal de contas, se você sabe como que é feita a remuneração, você pode explicar isso para o cliente. Uma das coisas que eu faço, em todas as primeiras reuniões, chegando a primeira vez que estou conhecendo o cliente, eu explico detalhadamente como que se dá a nossa remuneração, como que cada segmento. Isso traz confiança, isso traz transparência. A gente vai ter a nova norma agora da CVM, que vai exigir relatórios também de remuneração. Então, assessor, se você faz um bom trabalho, você é diligente, não se preocupe, isso vai vir para agregar para você, beleza? Então, mande esse vídeo para o pessoal do seu escritório aí, para os seus amigos assessores, para vocês fazerem, compartilhar ideias, como que vocês podem melhorar a geração de receita de vocês, como está a geração de receita do seu escritório, tá? Façam comparativos aí e traçam um planejamento. Uma das maiores mortalidades, né, de assessores que desistem da assessoria de investimentos é por causa de remuneração. E isso muitas vezes se dá por falta de planejamento. Quantos assessores eu já vi aqui na profissão? Ah, eu quero daqui um ano estar ganhando 10 mil reais. Tá, mas o que você precisa fazer para estar ganhando 10 mil reais? O que você precisa captar? Quantos clientes você precisa? Então faça esse estudo, beleza? Que vocês vão conseguir cada vez mais ter perenidade aí na carreira, ajudando seus clientes a atingirem os seus objetivos. Tá certo? Se inscreva aqui no canal, mande esse vídeo aí para seus amigos. Um abraço e até mais.